Pode ir de novo? Bom dia, boa tarde, né? Meio do dia. Então, no meio do dia, a gente vai falar sobre gestão dos riscos, gestão de riscos, né? Então, risco atuarial, a responsabilidade dos conselheiros. A gente sempre que fala em risco, pensa até que viver é um risco, né? Então, a gente vê na televisão também, e a imprensa de um modo geral, a falar que fulano correu risco de vida. Risco de vida é porque eles acreditam em reencarnação, não é? É para quem está morto e corre o risco de ressuscitar. Então, aí é risco de vida. No mais, a gente está falando de risco de morte. Mais adiante, então, nós vamos falar aqui de responsabilidade atuarial e vamos falar de risco. A primeira pergunta que eu queria fazer para nós aqui, para dividirmos essa intenção, é o seguinte: criptomoeda tem risco? Né? E aí eu trouxe alguns recortes aqui, como ganhar dinheiro com Bitcoin, né? Isso é a mobiles.com.br, de junho falava, de setembro, desculpe, falava ali como ganhar dinheiro. Então, é uma situação específica. Bitcoin e Ethereum tiveram ganhos de 5%. Então, aí sim, desculpe, é de junho, e nós estamos falando de ganhos num final de semana de 5% para nós, que nos acostumamos a falar em 5% ao ano, né? Então, estamos muito bem com isso. Mas aí ali a gente vê uma matéria de uma mocinha jovem, né, mas bem conhecida, a Sasha Meneghel, para quem não conhece, a filha da Xuxa, perdeu 1,2 milhão com fraudes envolvendo criptomoedas, e isso foi a Polícia Federal quem disse. Então, nós estamos aqui, 6/10/2021, é a notícia, não é, no G1 do Globo, mas nós tivemos essa situação um pouco antes. Observem que nós estamos falando que é uma possibilidade de investimento, não é? E aí a gente pergunta assim: como é que você está investindo o seu dinheiro? Não é? O seu pessoal, familiar, e o seu da fundação. Ah, o da fundação não é nosso, né? Ou não é meu, é nosso. E aí nós temos essa consciência coletiva de que nós precisamos efetivamente gerir recursos de outrem. Então, nós temos um dever fiduciário aqui com dinheiro que não pertence a nós. Nós no singular, pertence a nós no coletivo. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, ela é muito maior, porque nós estamos falando, né, aqui a gente tem ouvido muito falar aqui de planejar o futuro. Não é? Como a gente não planeja o passado, né, porque ele já foi, a experiência serve de norte para a gente, para que a gente avalie. Então, planejar significa exatamente pensar no futuro. E a gente está falando aqui que previdência é para todo mundo, para jovem inclusive. Mas aí você promete para um jovem de 20 anos que ele vai trabalhar 40 anos, aos 60 ele se aposentará, ou 65, não é? Nós estamos aí em alguns planos com 60, outros 65, e ele vai viver com uma renda, né? Na origem, todos nós sabemos, previdência é uma renda que a coletividade produz para garantir que aqueles que não consigam mais gerar renda, não é, tenham essa sobrevivência financeira garantida. Bom, muito bem, então nós contribuímos todos e vamos fazer isso. Temos os planos BDs para o tratamento coletivo, temos os planos CVs, né, que são individuais até o momento da aposentadoria, depois nós o transformamos em coletivos, e aí a legislação fala para a gente o seguinte: aqueles planos que adquirem características de BD após a concessão. Isso significa, em outras palavras, dizer que passa a ser coletivo. E a gente tem esse dever fiduciário, a gente tem essa responsabilidade fiduciária. Não dá para dizer no final que não deu, que não chegou, né? Quando não chega, a gente chama todo mundo para equacionar o déficit, não é? E todo mundo tem que pagar a conta. Então, a gente tem que se proteger contra os riscos, mas a gente não pode deixar de correr alguns
riscos, não é verdade? Então, Bitcoin, criptomoeda, tem risco, mas é também uma oportunidade de ser bem conhecida, bem gerida, né? Bem administrada, não é? E eu estou falando aqui nesses sinônimos para ficar repetitivo, mas para gravar efetivamente, que a gente tem que ter esses controles. Então tem que ter esses cuidados. Ah, tem uma outra situação que eu queria trazer para vocês. NFTs, vocês conhecem, né? Uma figura muito conhecida, nossa, comprou aqui, acho que em fevereiro, não é isso? Janeiro. 6,2 milhões de reais ele investiu em 2 NFTs. Bom, 6,2 milhões ele investiu. Hoje, quando nós estamos falando, essa matéria é de junho, então valiam, né, 12 do 6, vocês observem aqui, então ali valiam 800 mil. Epa! Então a gente precisa ter cuidado com isso. Ele realizou? Não. Ele teve prejuízo? Não. Se ele quiser realizar agora, terá. Tá certo? Pode ser que isso se reverta? Pode. É risco? É. Como é que você encararia? Então, nós estamos falando que isso aqui ocorreu, uma desvalorização de 87%, como consequência da queda dos preços das criptomoedas. Então, nós estamos em 12 do 6 com esse valor. Eu procurei, juro que procurei, mas não achei a cotação desses 2 NFTs atualizada, né? Ou algum valor para setembro, outubro. Mas, enfim, há ali uma situação de risco. Há ali uma possibilidade de compra? Então eu queria perguntar aos senhores, se o Neymar desistir, quiser se desfazer por 800 mil, nós devemos comprar? A gente não deve comprar na baixa, não é assim que fala? Pessoal, eu costumo brincar que a gente atuário, né, cuida do lado direito do balanço, que é o passivo, não é? E aí a gente precisa que alguém cuide bem dos ativos para garantir os nossos compromissos. E ali eles falam que é simples ganhar dinheiro com ações, não é? É comprar na baixa e vender na alta. Não é assim? Simples assim, não é? É simples, é fácil, não é? Exige só cuidado e atenção. Então, podemos comprar por 800 mil? Então, a pergunta é para vocês, não respondam para mim. Se tivessem 800 mil ou sendo gestores das suas carteiras, vocês recomendariam essa compra? Nós temos outra situação de risco também, que até a revista da Abrap está falando agora em metaverso, né? Metaverso tem risco? Olha aqui, como investir, 4 formas de faturar com o ambiente virtual. É uma matéria que está na Invest News, não é? E ali falando do metaverso. A gente está vivendo aqui, nessa experiência Abrap, quase uma situação de metaverso, né? Que maravilha essa disrupção que a gente teve do momento em que tinha que estar em salas fechadas, não é? Hermeticamente lacradas, para que o som não passasse para outra sala. E aqui, então, a gente está com uma experiência tecnológica que a gente pode sair por aí ouvindo a palestra que interessa para a gente, que está rolando naquele momento, não é? Mas a gente está preparado para o metaverso? Então, gestores, né, de carteiras, daquelas carteiras que vão gerar recursos para honrar os pagamentos futuros, não é? De quem tem, como eu, já uma idade avançada, ou daqueles que estão começando, chegando agora, não é? Então, nós estamos falando de gestão dos recursos dos assistidos e dos participantes, que em algum momento lá no futuro esperam e confiam que vai ser entregue a eles esse direito, esse benefício, tá certo? Então nós não estamos falando só de dinheiro, amigos, não é? Nós tivemos a oportunidade na primeira década deste século de fazer um curso aqui pela Abrap, ainda não tínhamos a Uniabrap, que chamava Filosoprev. E era filosofia de previdência mesmo. E naquele momento eu perguntava para as pessoas, qual é o nosso grande objetivo? E eu pergunto para os senhores, qual é o nosso grande objetivo? A primeira pergunta é nosso de quem? Nós que estamos aqui,
né, na Terra, precisamos ter felicidade. E buscar a nossa e promover a do outro, não é? Então, antes que vocês respondam que nosso principal objetivo é pagar benefício, nosso principal objetivo é garantir a felicidade das pessoas. O meio, a ferramenta que a gente tem, é entregar segurança financeira para que as pessoas possam viver essa realidade. Não é? Então, se eu tenho um fundo de previdência com os maiores patrimônios, mas se eu tenho muitas demandas judiciais, eu devo pensar se esse plano está cumprindo bem o seu objetivo. Cumprindo o objetivo, certamente estará, mas está cumprindo bem? Porque a pergunta que a gente sempre se faz é, a gente está fazendo o melhor que a gente pode? E isso vale para tudo, né, gente? Isso vale para a vida pessoal, familiar, profissional, financeira, não é? E a gente tem visto as palestras aqui, eu tenho um projeto de educação financeira nas escolas de primeiro grau, e eu sempre digo o seguinte, a gente não é educado financeiramente desde a base, não tem. Então a gente não sabe se a taxa de juros está adequada, vocês acreditam nisso? A gente vê assim, a prestação cabe no meu bolso, então eu compro. Aliás, tem até, né, uma frase, um áudio aí que é usado em vários vídeos que fala, não quero saber quanto custa, quero saber quanto é a prestação. Não é isso? É uma pena. Eu lamento muito quando eu vejo isso recorrentemente, não é, em vários vídeos. A gente precisa sim ter ideia daquilo que a gente pode gastar e daquilo que a gente deve guardar, né? E eu estou falando efetivamente em educação previdenciária, educação financeira, não é? Não façam como aquele velhinho, não é? Que chega e diz para as pessoas, puxa vida, me falaram que se eu deixasse de tomar um café por dia, eu economizaria R$ 5 por dia. Se eu deixasse de comer uma pizza por semana, eu economizaria R$ 70 por semana. E agora estou eu aqui, aposentado, e não posso tomar café nem comer pizza, né? Então não vale a pena. Mas a gente tem que ter uma programação, a gente tem que correr risco, e o metaverso está aqui chamando a gente, não é? Então, uma frase que vocês conhecem, aí eu fui pesquisar de quem era o autor. E aí eu vi vários autores citados na internet, eu preferi dizer, né, que a frase é atribuída a diversos atores. Um barco está seguro no porto, mas não é para isso que eles foram feitos, né? E esse está bem seguro, né? Está bem amarrado. Eu recomendo a leitura depois de Quincas Berro d'Água, né? Do Jorge Amado, que fala bem disso. A questão é, onde a gente amarrou o barco da gente? Onde que está o seu barco? Qual é a situação do seu plano? Né? Qual é a sua situação financeira? Porque as pessoas que estão em desequilíbrio financeiro são menos produtivas. Porque as pessoas que estão em desequilíbrio financeiro são mais amargas. Porque está associado, os estudos têm associado dificuldades financeiras com depressão, com suicídio, não é? E a gente precisa cuidar, a gente está falando de gente. E gente precisa de cuidado. Então, gente, vamos educar financeiramente. Eu costumo brincar dizendo que o cartão de crédito foi uma invenção de Jesus, de Deus, né? De Deus. E aí apareceu o diabo com inveja e criou a fatura para pagar no mês seguinte. É isso? Então, nós devemos considerar aqui, nesse momento, que nós precisamos cuidar efetivamente de ter recursos, administrar bem esses recursos que são parcos, né? O cobertor é curto, nós sabemos, não é? Então precisamos efetivamente cuidar e a nossa recomendação é cuidar de amarrar o barco em situações específicas. Aí eu volto aqui efetivamente, né? Mostro aí as nossas condições aqui no nosso plano. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que o consolidado estatístico da ABRAP, vocês veem ali, ó, estatística de população, alguém percebe ali que está escrito XVI? É o item 16 do consolidado estatístico. 15 itens antes falam de investimento, de situação do plano,
tá certo? Mas a população vem no 16º item. E é para aquelas pessoas, é para aquilo ali que a gente trabalha. Não é para ganhar dinheiro, não é para equacionar déficit, não é para destinar superávit. A gente trabalha para essa população. E aí, em maio, que era o último boletim que eu encontrei, né, população masculina, 65% de masculino, 35% feminino, em participantes, aposentado masculino 71% e feminino 29%, e aqui, né, nas pensões, o feminino é 91%. Aí o Flávio vai me perguntar por quê? Porque eu digo para o Flávio, brincando, que mulher não morre, né? Então, todo ano, todo congresso, eu digo, estava com saudade de dizer isso, 3 anos longe, né? Mas mulher não morre. Então, está ali a prova, 91% de pensionistas feminino, não é? E aí as pessoas falam assim, como é que você diz que mulher não morre? Eu falo, você já viu excursão de viúvo? Mulher não morre. Está aqui o exemplo, 91% então de pensionistas no feminino, aposentados é predominantemente masculino e participante também. Então, essa é a nossa situação, não vamos entrar no detalhe, é para essa turma que a gente trabalha, é para a felicidade desse grupo que a gente trabalha, não é? Essa é a nossa tarefa, acordamos de manhã, né? Aliás, o professor Clóvis de Barros Filho disse que é um absurdo, desconfie de quem acorda de manhã, pula da cama feliz da vida. Ele diz que às 5 horas ele acorda, né? E ele começa a se espreguiçar, desce da cama, vai para o banheiro, quando ele começa a despertar é na hora que a água fria bate na careca dele, não é? A gente acorda todos os dias para trabalhar, para ser feliz, para trabalhar a nossa felicidade, e a gente vai feliz da vida, ou para o nosso computador, né? Agora que estamos em home office, aliás, dizem que o trabalho de home office é muito mais fácil do que de mulher office, né? Porque mulher office tem muitas outras tarefas além do trabalho que está fazendo a partir de casa. Mas é essa população que a gente precisa agradar. E é com essa população que a gente precisa fazer todo o trabalho. Então, a gente vai falar aqui, mas eu não quero cansar vocês. Vocês sabem que na gestão integrada de risco, identificação, monitoramento e controle dos fatores. Opa! Muito bem, para controlar a vida, o que eu faço? Não é? Emagreço, não é isso que as pessoas falam? Né? Então, eu mudei de meta. Em 2021, eu fiz uma meta de emagrecer 20 quilos. Em 2022, agora, né, para 2023, a minha meta é lutar contra o preconceito. Gordo também é feliz, né? Então, vamos mudar. Mas o que a gente faz? Controle de risco. Né? Então, estamos lá indo ao médico, fazendo os nossos controles, check-up, na minha idade já semestral, porque não dá para ser anual, né? Então, controlar a glicemia, controlar todas aquelas questões. Por que eu estou fazendo isso? Controlando fatores de risco, tá certo? Então, se não posso ter aquela vida saudável, não é? E eu vejo meus amigos chegam em casa depois do trabalho e falam assim, vamos correr lá na Pampulha? Eu vivo em Belo Horizonte, e eu falo, tá louco, rapaz, a gasolina está muito cara, você quer que vá correr, dar volta na Pampulha? Né? Não, vamos lá com calma, controlando todos os fatores de risco. A gente chama atenção para isso exatamente, né? Para ver o que é o perigo que a gente está correndo. Qual é o perigo? Então, nós estamos falando aqui, perigo é algo que tem um potencial para causar danos, não é? Mas há um perigo bom? Como é que eu falaria para oportunidade? Porque todos os dias os senhores gestores de ativo têm alguém batendo a porta de vocês a falar, temos um investimento aqui que é fantástico, não é? Não é? A gente viu aqui um tanto de palestra aqui na área de investimento, cada um maior que o outro. Eu estou tão entusiasmado que eu falei assim, nossa, segunda-feira eu estou contratando isso tudo, não é? Não, segunda-feira eu vou estudar com calma esse negócio para ver efetivamente aquilo que eu tenho
oportunidade correndo algum risco, mas que tenha controle desses fatores, não é? Eu não posso comprar um NFT em janeiro a 6,2 milhões, não é? Sem um estudo, né? Sem uma expectativa sobre isso. Aí eu ouço algumas pessoas falar, ah, mas o governo faz isso, o governo faz aquilo. Espera aí. Mas se você tem uma política de investimentos e um comitê de investimentos dentro de casa, não é o governo que manda você fazer. Você fará ou não fará, segundo a sua consciência, não é? E segundo o seu desempenho profissional. Eu não é. Então, nós temos que ter cuidado com os papéis que a gente compra lá, não é? Porque no risco atuarial, a gente tem um compromisso com a liquidez. E esse compromisso com a liquidez significa o seguinte, no momento que eu vou pagar benefício, eu tenho que ter dinheiro líquido para pagar o benefício. Se eu investir em NFT para o pagamento que eu preciso fazer em junho, eu vou ter que realizar o prejuízo. Aí sim será prejuízo. E pode faltar dinheiro. Se eu fizer um investimento de 30 anos e precisar do dinheiro com 20, eu vou precisar realizar com 20. Pode ser que eu tenha prejuízo, aquele não seja o melhor momento para desfazer. Então, tudo isso é risco de mercado, é risco atuarial e que eu preciso fazer, né? Risco ali é a probabilidade de que um perigo ocorra. Bom, isso a gente já está sabendo que tem ali uma probabilidade. E, gente, probabilidade é um negócio fantástico, né? O Paul Meyer, um antigo estatístico, que produziu um dos melhores livros de contabilidade, livros didáticos de probabilidade, desculpe, ele dizia que é fácil mentir com estatística, né? Mas nós temos a estatística exatamente para dizer que alguma coisa é possível quando tem uma probabilidade baixa. E ela é provável quando tem uma grande probabilidade. Então, sobre possível e provável, eu recomendo o livro também, mas o filme com Will Smith chama Em Busca da Felicidade, se não me falha a memória, ou A Procura da Felicidade. No minuto 52 desse livro tem uma discussão muito interessante do filme, tem uma discussão muito interessante do pai com o filho sobre possibilidade e probabilidade, né? Então ele fala que é possível e o filho quer que seja provável. Vale a pena essa discussão. Mas, então, é a probabilidade que esse perigo ocorra. O perigo, naturalmente, exposição à perda ou ao ganho. Então, a exposição é o produto, né? Simplesmente multiplicar, né, essa probabilidade do risco acontecer pelo impacto que causará caso ocorra. Tão simples quanto isso. Aí, para isso, a gente tem uma legislação específica. Para isso, a gente recomenda, né, a legislação recomenda uma política de investimentos. E aí a governança recomenda que tenha um comitê de investimentos, e aí a gente então vai fazer esse trabalho, exatamente para que a gente tenha todo um amparo para uma decisão segura. Atuários e contadores, né, contabilistas, são as duas únicas profissões que são citadas ali, que respondem também no CPF, o que não exime a responsabilidade do administrador. Então, nós precisamos conversar um pouquinho mais sobre esse risco, não é? Bom, aí a gente fala ali no risco pré, que é o pré-risco, o risco pré-fixado, que seria a verificação do ambiente, não é? Para tomar esse risco, fazer a melhor decisão. Então, ali é lupa, né? Então, a gente precisa olhar. Vamos ver o ambiente, vamos ver aquela situação, não é? Aquela coisa que vale, né, dos antigos, de dizer que a laranja madura na beira da estrada pode estar bichada, pode ter bicho, né? Então a gente tem que ter cuidado, não é? Então é preciso que a gente se cerque de cuidado, especialmente quando a gente está cuidando da coisa do outro, ou de nós, não é? Quando a gente envolve o outro. O risco pós, eu estou numa carteira e será que eu devo ficar ali, né, naquela posição? Então, eu tenho que avaliar a minha carteira,
ver quais os riscos eu estou ali exposto, a quais riscos estou exposto, e vou manter, né, ou vou redirecionar as minhas posições financeiras. Então, é assim, eu estou ali no meio da escada e em algum momento há um risco de ela se romper, né? O risco é maior se eu subo do que se uma senhora aí dos seus 60 quilos, né? Eu tenho um pouquinho mais, né? Um desvio padrão aqui, um pouquinho maior do que os 60 quilos, mas é mais fácil, não é, que uma pessoa mais leve suba nessa escada com toda a segurança que ela nos dê, né? Mas isso aqui, gente, esse eu não posso deixar de trazer, né? A gente ouviu a vida inteira, quem compra terra não erra, né? Isso é herança do patrimonialismo português que nós herdamos. E nós acreditamos que ou é terra ou é concreto. Porque imóvel a gente tem que ter, né? Porque a gente tem que... Quando a gente começa a trabalhar, a primeira coisa que o brasileiro pensa é em comprar um imóvel, não é? Pessoas em outros ambientes acham que é melhor você alugar uma casa, constituir um patrimônio financeiro, né, de ações e tudo mais, e depois, quando você estiver já numa idade um pouco mais avançada, e mais avançada não é um idoso, não é? Mas quando você tiver uma situação mais equilibrada do ponto de vista patrimonial e financeiro, então você compra a sua casa. Mas nós não, nós queremos comprar a terra. Como é que a gente está aqui? Olha aqui, renda fixa, isso também é de maio, tá, gente? Desculpe, esse aqui é geral. Renda fixa eu posso ter até 100%, não é? Renda variável até 70%, estruturado até 20%, imobiliário até 20%, operação com participante até 15% e investimento no exterior até 10%. Isso aqui é legislação. A minha política não pode ultrapassar esses tetos. Olha que maravilha, antigamente a gente tinha mínimo, não é? Porque o governo precisava se financiar, então você tinha que aplicar no mínimo tanto em obrigações do Tesouro Nacional. Agora a gente só tem teto, que maravilha, a gente tem flexibilidade. Bom, eu vou ficar na renda fixa porque está uma maravilha e eu não preciso correr risco na renda variável, né? Perguntaram isso para a Previ? Tem alguém aqui da Previ? Lá atrás. Quanto é que nós estamos em renda variável? Pode nos falar? $60? Não, desculpe, em percentual. Um número, não precisa ser exato. 50? 40? Ok, então vejam lá. A Previ vai muito bem, obrigado. Está no desenquadramento passivo? Não, nem está no desenquadramento passivo. Esteve lá atrás no desenquadramento passivo, mas olha aqui, está bem aplicado em renda variável. Vai muito bem, obrigado. Não é? Então tem uma política ali que estão trabalhando e que permite ir além da renda fixa. Tá certo? Mas a gente gosta de segurança, né? Para que eu vou correr risco? Deixa eu botar tudo em renda fixa. Vamos rever essas posições. Não estou aconselhando ninguém a vender sua renda fixa, não é? E comprar ações, não é isso. Não estou recomendando que compre NFTs, também não é isso. Estou recomendando que a gente avalie um pouco melhor essa situação, né? Então, vejam que os limites são máximos, o que nos dá flexibilidade. Olha aqui, a gente vai falar aqui do item 2, né? Eu falei que de 1 a 15 era só investimentos. A gente só para trazer aqui, né, esse conceito para nós, evolução dos ativos por tipo de investimentos, ali renda fixa em azul, né, nem dá para ver, e renda variável em vermelho. Olha que maravilha. E aqui, então, nós vemos uma descrição um pouco mais pormenorizada, e a gente vai falar ali dos títulos públicos, créditos privados e depósitos, e fundo de investimento. A gente gosta de fundo, né? 58% em fundos de investimento. As ações também, nós estamos aqui com 8,3 dos 14,8, né, de ações, e fundos de investimentos também. Então, essa é a posição que a gente estava em maio. E aí, quando a gente avança aqui,
né? Então, imóveis, operações com participantes, vocês observem que ali nós temos imóveis ou operações imobiliárias em 20%, não é? Como teto. Empréstimo a participante, 15%. Vejam que no conjunto, e outros 10%, no conjunto disso tudo, a gente em maio estava com 7,8%. Então é preciso que a gente discuta efetivamente, primeiro no âmbito maior, como a gente tem feito, e depois internamente nesse comitê de investimentos, para que a gente possa ter ali naquela conta do passivo chamada 2,3, que é fundamental, porque para o atuário, não é? Importa a gente saber quanto que é o patrimônio de cobertura do passivo, né? Desculpe, patrimônio de cobertura do plano, não é? E é assim que a gente trabalha. E olha que folga, quem é que tinha aquelas OFNDs que agora vai poder contabilizar, né? Olha que maravilha. Tem gente sorrindo ali de orelha a orelha porque, né, vai parar de cobrar contribuição extraordinária, né, equacionamento de déficit já está todo equacionado porque agora a gente tem um avanço nessa conta, não é? A gente vai poder contabilizar já em outubro. Então, essa é a nossa realidade. É assim que a gente está exposto do ponto de vista dos nossos investimentos. E ali, então, a gente vai falar do risco biométrico, né? Os riscos atuariais, biométrico, as mulheres não morrem, os homens também estão com inveja e não querem morrer, e todo mundo que contratou os planos lá, em 1977, quando esse sistema foi consolidado, lá se falava que as pessoas iam morrer com 80 anos. Vocês acreditam que ninguém quer cumprir o contratado? Chega em 80 anos, o cara não quer morrer. Só tem dois caminhos. Ou a gente contrata, né, o GEAP, não, desculpe, vamos chamar o GEAP, né, o Grupo de Extermínio de Aposentados e Pensionistas. E aí a gente resolve o problema. Como a gente não é louco de fazer isso, botar mais dinheiro. Não tem jeito, né? Ou então promover aí investimentos que garantam isso. Porque as pessoas estão querendo viver mais, estão vivendo melhor. Vocês acreditam? E pior, querem mais dinheiro para gastar. Vocês acreditam nisso? E pior, um cliente nosso fala o seguinte: o problema do velhinho é que ele adoece e depois morre. Se fosse o contrário, resolvia a nossa vida, né? Então, naquele momento, ele ainda vai, os planos que tenham aí assistência à saúde, ele primeiro vai ficar doente, vai consumir ali os recursos lá né, do plano de saúde e recebendo a aposentadoria. Mas é para isso que a gente trabalha, é isso que a gente tem que dimensionar, e a gente tem que pagar, e a gente tem que promover a felicidade dele e da família dele, não é isso? Bom, os riscos de mercado, a gente já falou aqui um pouquinho disso, nós precisamos efetivamente estar com o mercado aquecido, né? Então a gente precisa gerar riquezas efetivamente para ter então o que distribuir. Liquidez a gente também falou, né? Não adianta eu ter uma situação econômica boa, não é? E uma situação financeira ruim, e eu sempre cito o caso do seu Alfredo, uma pessoa conhecida nossa, que vive lá em Belo Horizonte, tem um apartamento muito grande, de frente para a Praça da Liberdade, num dos prédios mais caros de Minas Gerais, e perdeu o emprego na pandemia. E aí ele tinha efetivamente aquele patrimônio, mas ele não tinha renda, e até o condomínio ele não pôde pagar. E essa pessoa precisou passar por um período de atendimento. A gente fornecia alimento para ele, um grupo, né, que nós participamos lá, do qual eu colaboro só, mas um grupo de assistência muito interessante e que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Naquele momento, tinha uma condição econômica, e tem, né, uma condição econômica fantástica, mas não tinham reservas financeiras. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. E o risco operacional, né, gente? Agora não tem mais isso, mas há algum tempo a gente falava, o cara chegava lá, subia na mesa do chefe e tal, é doido, aposentadoria por invalidez, né? Lá em Belo Horizonte tem um caso muito típico do moço que estava aposentado por invalidez por lesão de esforço repetitivo, é assim que fala? Doença ocupacional por esforço repetitivo, acho que é isso.
E todos os dias ele jogava tênis lá na quadra. O esforço repetitivo acho que não funcionava muito bem, né, quando o assunto era jogar tênis. Então, né, então, operacional, a gente precisa ter muito cuidado efetivamente com aquilo que a gente administra, porque beneficiar um pode ser que a gente prejudique um grupo, não é? Em função de erros operacionais que a gente precisa considerar. Caminhando para o final, eu trouxe essa reflexão para nós, né? Uma ação pode fracassar, mas a inação é fracasso garantido, né? Então, a gente precisa efetivamente considerar que a gente pode cometer erros ao fazer investimentos, ao cuidar de risco, ao gerenciar riscos, não é? Mas é preciso que a gente esteja amparado por estudos, por cuidados, por atenção. É a hora de cuidar dos riscos, especialmente nós estamos a falar aqui desses 4, não é? É preciso que a gente analise com muito cuidado. A gente não pode se omitir quando a gente é um gestor responsável, né? E todos nós somos gestores responsáveis, mas temos que estar bem preparados. Eu sou Ivan, aqui estão os meus contatos e eu agradeço aí a atenção de todo mundo, estou à disposição aqui se houver alguma pergunta. Gente, obrigado, vivam muito e vivam bem.